Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E aqui você já sabe, né? É o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você, profissional, ter mais resultados com total segurança, vender mais e se tornar uma especialista aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzo e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje eu vou falar sobre o Botox que verdadeiramente a sua paciente quer. No episódio de hoje, eu vou te mostrar a possibilidade de você realizar um procedimento de toxina botulínica injetável, porém sem o uso de agulhas. É isso mesmo. Mas eu não estou falando de nenhum creminho milagroso que vai te dar aquele efeito Cinderela na pele. Nada disso. Eu estou falando de uma tecnologia de injeção sob pressão. Já ouviu falar? Essa tecnologia nos possibilita a realizar inúmeros procedimentos estéticos injetáveis, incluindo o famoso Botox, a famosa toxina botulínica. E por que é tão importante você, profissional da estética, estar por dentro dessa tecnologia? Essa técnica será algo revolucionário tanto na sua carreira quanto no seu negócio. E sabe por quê? Porque através dela você vai inovar os seus serviços oferecidos aí na sua clínica, no seu consultório, você vai atrair pacientes com essa nova tecnologia, com essa novidade, inclusive 25% da população que sofrem de pânico de agulhas, a chamada aikimofobia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais na frente. Também vai fazer com que você aumente a sua autoridade. Por quê? Porque uma profissional antenada, uma profissional que está sempre up to date, né, com novas tecnologias, você aumenta aí drasticamente também a sua autoridade. E claro que, consequentemente, você vai aumentar o seu ticket médio por cliente dentro da sua clínica e, consequentemente, aumentando o seu faturamento. E tudo isso te leva cada vez mais próximo aos seus R$ 20.000 de faturamento. Mas antes de eu falar com você sobre toda essa tecnologia, eu quero compartilhar com você alguns dados bem importantes. E principalmente por quê? Porque eu sempre digo, nós profissionais da estética, nós não somos, né, somente profissionais técnicos e clínicos. A grande maioria de nós somos o quê? Empreendedoras, somos donas do nosso próprio negócio, somos empresárias, sim ou não? Comenta aqui para mim, eu quero saber se você é empresária. Eu quero saber se você também é dona do seu negócio, do seu próprio negócio, assim como eu sou. Comenta aqui para mim. E por que essas informações são bem importantes? Porque quando a gente tem uma visão mais ampla, mais global, né, da situação do mercado, tanto na área de comercial quanto na área financeira, ou seja, qual é a expectativa de mercado que eu tenho para aquela tecnologia. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos, né, mais poder de decisão. Será que essa tecnologia realmente que eu vou investir é uma tecnologia que de fato vai ser um investimento inteligente para o meu negócio? Vai ser um investimento sustentável para o meu negócio? E aqui então eu trouxe alguns dados que são bem importantes, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre um termo, que é um termo um pouquinho difícil aí, talvez você nunca tenha ouvido falar, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar antes de entrar no universo da pressurizada. Esse termo é o aikimofobia. O que significa isso, né? É uma fobia a agulhas. Acredite você, eu também nem sabia que isso existia algum tempo atrás. Mas o resulta que nós temos uma estatística que 1 entre
4 adultos, e eu não estou falando de crianças, eu estou falando de adultos, tá? 1 entre 4 adultos sofrem de aikimofobia, que é fobia por agulhas ou objetos pontiagudos. Gente, esse tipo de pessoa são pessoas que sofrem muito e que deixam, inclusive, de cuidar da sua própria saúde por conta do medo, tamanho o pânico que elas têm em relação às agulhas. Agora, imagina se um indivíduo desse, uma pessoa dessa, vai consumir qualquer que seja um procedimento de estética com agulhas. Jamais. Então, se eu estou falando de 1 entre 4 adultos, eu estou falando de 25% da população, que são pessoas que deixam de se vacinar, são pessoas que deixam de tomar uma injeção para sua própria saúde, são pessoas que deixam de fazer um tratamento dental por causa de agulhas. Então, é extremamente sério isso. Outro dado muito relevante que eu quero trazer aqui para você é em relação à quantidade de profissionais da estética que nós temos hoje no ano de 2023. Não sei quando que você está escutando ou assistindo esse podcast, mas no ano de 2023, para que vocês tenham uma ideia, nós temos um percentual de 80% dos profissionais da saúde estética ainda não trabalham com essa tecnologia, que é a tecnologia da pressurizada. Sabe o que isso significa? Obviamente, significa que 20% dos profissionais já trabalham. Mas quando eu tenho esse cenário, tá? A nível empresarial, a nível empreendedor, isso significa oceano azul. Oceano azul, gente, é um termo que nós utilizamos no marketing, onde quer dizer que é um mercado que ainda não foi explorado. Isso significa que os primeiros que chegarem lá vão sair na frente, vão estar com uma fatia maior do mercado, ok? É mais ou menos quando, por exemplo, iniciou-se aquelas construções fenomenais em Dubai, por exemplo. Mas naquela época que Dubai ainda não tinha nada, era só areia. Alguns investidores visionários viram ali um oceano azul e o que fizeram? Investiram lá e hoje estão multibilionários, não é verdade? Então, quando nós falamos do mercado de pressurizada, hoje nós temos um oceano azul. Então, se você, assim como eu, que já entrei nesse mercado, que já sou uma referência no Brasil nesse mercado, essa é a hora de você entrar nesse mercado, porque você vai pegar uma fatia deste oceano azul. E quando todo mundo abrir os olhos para esse mercado, você já está lá na frente. E alguns outros dados que são bem importantes, que eu inclusive já apresentei aí em algumas jornadas da pressurizada, nos diz que vai haver um crescimento de praticamente 400 milhões de dólares nesta área de injeções sob pressão pressurizada até o ano de 2028. Então, quer dizer que cada vez mais empresas vão estar, investindo em pesquisas, em produtos para uso na pressurizada e cada vez mais os nossos dispositivos de pressurizada não vão parar de evoluir. Cada vez mais nós teremos melhores dispositivos com mais recursos e, claro, com muito mais possibilidades de aplicabilidade aí, principalmente na nossa área estética, Porque, para quem não sabe, a tecnologia da pressurizada já está presente na medicina, na odonto, na veterinária e agora também na estética, ok? Talvez, com tudo isso, talvez você ainda não saiba de tudo isso que eu estou te dizendo e talvez você possa estar ouvindo isso pela primeira vez e pode pensar que,
Ah, mas será que é verdade mesmo? Será que isso não é uma fake news? Ou será que um botox, uma toxina botulínica ser aplicada sem agulhas, será que não é somente um efeito Cinderela ou alguma mágica que realmente não vai funcionar por muito tempo? Ou você pode estar pensando até mesmo que a toxina botulínica pode ter aí, né, as suas cadeias, as suas pontes de sulfíticas quebradas na pressurizada? Se você pensa assim, eu quero que você fique comigo até o final desse episódio, que eu vou te provar exatamente o contrário, ok? E dessa forma você vai parar de ficar, né, como alguns profissionais aí que fizeram 2 ou 3 cursos de toxina botulínica e até hoje trabalham da mesma forma. Usam o mesmo medicamento para todas as pacientes, a mesma dosagem, a mesma técnica de aplicação e ponto final. Nada de novo, ok? E muitas vezes são obrigados, inclusive, a ficar, né, se matando aí com a concorrência em relação a preço. Então, fica concorrendo, a concorrência baixa, você baixa mais ainda e dessa forma você começa a prejudicar o seu negócio. Você começa a não ter lucro, o seu negócio começa a não ficar sustentável e vai chegar um momento em que você simplesmente vai quebrar. E eu tô te dizendo isso porque se você não conhece a minha história, você ainda vai ter a oportunidade de conhecer e você vai saber que eu já passei por isso. Eu já quebrei uma clínica de 3 andares por não ter conhecimentos que hoje eu tenho depois de 20 anos aí de experiência. E agora você está aqui, você está tendo a oportunidade de aprender comigo isso tudo que eu estou te entregando aqui, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse episódio, porque agora sim eu vou te mostrar a maneira correta que você vai trabalhar nesse mercado e você vai entregar exatamente o procedimento que a sua paciente busca, que a sua paciente quer, ok? Diferentemente daquele que você está acostumada a apresentar aí para os seus pacientes com agulhas. Vamos lá? Então, primeira coisa, já pega aí o seu caderno, já pega aí sua caneta, que eu sei que você já faz anotações aí, já vai se preparando, pega aí, eu vou tomar minha aguinha, porque agora a gente vai começar aqui, eu vou te ensinar esse passo a passo aí para você. Então, vai lá, pega caneta, seu caderno de anotação para a gente começar. Vamos lá, então. Prontíssimo todo mundo aí. Primeira coisa que você precisa, né? Ser uma profissional que se mantém atualizada no mercado de inovações. Nós sabemos que cada vez que a gente fica fora do mercado, né? 6 meses, 1 ano, meu Deus, muita coisa muda. O mercado da estética, ele é frenético. Eu costumo dizer que são 2 mercados que são muito, muito, muito frenéticos, né? É o mercado da estética e da tecnologia. A gente fica 1 ano fora, parece que é outro mundo, parece que é outro universo. Então você precisa sim se manter atualizada. E a pressurizada é uma dessas inovações que você não pode ficar de fora de forma alguma. Por que isso acontece? Por que você não pode ficar de fora dela? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Inserir essa técnica dentro dos seus tratamentos, dentro do seu menu de tratamento. Você precisa fazer isso urgentemente. Independente se você é uma profissional que já trabalha com agulhas, com cânulas, ou se você ainda não trabalha, você precisa inserir a técnica de pressurizada no menu dos seus tratamentos. E você precisa também se destacar e parar de ficar competindo por preço. Quando você se mantém atualizada, quando você começa a investir em técnicas novas, oferecendo algo inovador, diferenciado, você começa a se destacar naturalmente. E aí você vai parar de competir por preço. Então você está querendo dar essa virada na sua carreira, quer aprender como fazer isso? Então, vamos lá, que eu vou te ensinar agora passo a passo, tá? Então, primeira coisa,
Pressurizada. Pressurizada é uma das inovações do mercado. De que se trata? Que tecnologia é essa? Então, nós estamos falando de uma tecnologia de canetas injetoras, que nós chamamos de canetas injetoras, a gente chama de dispositivo, tá? Então, aqui eu trouxe algumas aqui para vocês visualizarem, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que atualmente nós estamos com 3 gerações de canetas. Então, primeira, segunda e terceira geração de canetas pressurizadas. Basicamente, de que se trata essa tecnologia? É uma caneta que possui um mecanismo de energia que ela gera uma força que vai empurrar o seu fármaco que está dentro da seringa para dentro da pele sem o uso de agulhas. Incrível, né? Isso que é tecnologia, tá? Então, vou mostrar aqui exatamente como ela funciona aqui para você. Quem estiver assistindo o podcast pelo YouTube já está aqui presenciando. Então, vamos lá, olha só. Estou aqui com essa caneta, vou pegar essa daqui. Ela é composta de quê? Eu tenho aqui esta área dela, onde eu tenho o meu mecanismo aqui que vai gerar a minha energia. Nesse caso aqui, essa caneta vai gerar uma energia mecânica. Por quê? Porque ela tem uma mola aqui dentro, ok? Tem outras tecnologias que já vão ter o quê? Aqui um sistema pneumático. E existem outras também que trabalham com ar comprimido. Nesse caso aqui, ela é uma energia mecânica. Para que além, né, disso daqui, para que essa energia mecânica ela seja acionada, a gente vai ter uma alavanca aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui eu tenho um tambor de dosagem. Então, olha, esse tambor eu consigo fechá-lo. Olha, eu vou diminuindo aqui, vou fechando. Ou eu consigo abri-lo. E aqui eu tenho, vou até retirar aqui para você, olha, aqui eu tenho a minha seringa. Esse insumo aqui é uma seringa, olha só, uma seringa sem agulha. Uma seringa que eu tenho um êmbolo, olha, tiro o êmbolo, ó, estão vendo? Se eu aperto aqui, ela vai ejetar para fora o líquido que está aqui dentro, perfeito? Como que ela funciona? Eu preciso primeiro abrir todo esse tambor dela, vou acoplar a minha seringa aqui. Essa seringa, ela já deveria estar já com uma mescla aqui dentro, com um fármaco aqui dentro, no caso, a toxina botulínica, tá? Aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a calibração dela para que ela possa dar o disparo, perfeito? Nesse caso aqui, eu tenho uma caneta que vai me dar 2 calibrações. Qual é a diferença da calibração no grau 1 ou no grau 2? Então, a gente chama essa daqui de 45 graus e a próxima de 90 graus. Vai ser o quê? A força dela, a pressão dela. Então, quanto mais força, mais pressão, mais profundo vai o produto, ok? Então, se eu quero atingir uma camada mais superficial, eu faço uma calibração só até 45 graus. Fiz até 45 graus e agora eu vou fazer a acoplagem dela na pele. Eu preciso colocar ela aqui, olha, em direção à pele, acoplar a seringa, basta eu repousar a minha caneta a 90 graus aqui, olha, perpendicular à minha pele, e eu vou apertar aqui, olha, eu vou apertar o meu botão de disparo. Apertei, fiz a minha entrega, ok? Simples assim. Agora, se eu quero uma camada mais profunda, mais pressão, eu vou até o final, olha, 90 graus, e aí eu venho e faço o meu acoplamento e disparo, ok? Essa é a forma de disparo dela. Agora, quando a gente vai, né, fazer a entrega, nós precisamos ter o quê? Uma dosagem ideal. E eu também consigo definir a dosagem dela. Então, agora eu mostrei para vocês como é que ela é acionada. No caso, quando eu vou fazer uma aplicação de toxina botulínica, como que eu faço essa entrega? Então, coloquei aqui a minha seringa com a quantidade que eu quero de toxina botulínica.
Aí eu venho e vou determinar aqui qual vai ser a minha calibração, perfeito? Então eu venho aqui, olha, e faço a minha calibração. E aqui eu vou determinar quantas unidades de toxina eu quero aplicar no meu paciente. Então vamos imaginar que eu vou colocar 3 unidades de toxina em determinado músculo. Então eu venho e vou girar 3 vezes. 1, 2, 3. Estão escutando? Vou novamente. 1, 2, 3. Ok? Então, ela gira e trava, gira e trava. Perfeito. Eu vou novamente fazer a aplicação. Disparo, disparei. Então, eu tive a entrega de 3 unidades da minha pele. Doutora Adriana, mas isso é de verdade? Sim, é de verdade. Por quê? A força exercida por esse mecanismo aqui vai jogar uma energia para cá que vai expulsar essa toxina e o fluxo dela vai sair numa velocidade de menos de meio segundo. Então, ela rompe, ela causa um orifício, um rompimento na epiderme e aí ela vai ser entregue lá na camada muscular, que é a nossa camada alvo quando a gente fala de toxina botulínica. O paciente sente dor? Praticamente indolor. Por que que eu falo que é praticamente indolor e não falo que é totalmente indolor, né? Porque nós sabemos que a toxina botulínica, ela arde. A toxina, ela causa uma ardência, né? Quando a gente faz a aplicação tradicional, você coloca a agulhinha, quando você solta o produto, o paciente fala, nossa, ardeu. E mesmo depois que você tira a agulhinha, o paciente continua sentindo ardência. Então, aqui o paciente não tem a entrada da agulha, ele só vai sentir a ardência do produto. Então, é infinitamente mais confortável, perfeito? Bom, e aí você pode estar me perguntando, né? Ok, doutora Adriana, entendi, maravilhoso, mas é o seguinte, eu já estudei que toxina botulínica, ela possui, ela é uma substância muito delicada, a gente precisa ter muito cuidado para lidar com a toxina, porque ela pode sofrer rompimentos, quebras, né, das pontes de sulfídicas dela. E imagine ela dentro de uma pressurizada com esse impacto, essa pressão. Essa toxina pode se romper, sim ou não? Qual a sua opinião em relação a isso? E eu vou compartilhar com você e vou confessar que essa sempre tinha sido a minha dúvida, a minha ressalva. Até o dia que eu comecei a estudar cada vez mais e não somente estudar, né, mas fazendo os testes clínicos. E aí eu descobri que clinicamente, ou seja, a mão na massa, manipulando a toxina botulínica, sim, essa é uma verdade, mas ela é uma verdade até a reconstituição. Depois de reconstituída, de diluída, ela não sofre mais esse tipo de problema. Então, o que que você vai fazer? Você precisa, então, realizar a reconstituição da toxina botulínica de forma tradicional, né? Com ali a sua agulha na paredinha do frasco, gotejando, de preferência o soro na mesma temperatura da toxina. Uma vez que você reconstituiu com cuidado, você guardou, descansou ela no refrigerador, pronto. A partir dali não haverá mais o perigo, a possibilidade de quebra, tá? Então, clinicamente, eu já venho trabalhando há alguns anos já com a entrega da toxina botulínica, tradicional com a pressurizada, com os mesmos efeitos e a mesma durabilidade do que com as agulhas. Porém, há algo que é bem importante a gente já frisar. A técnica de aplicação, a diluição e a quantidade de unidades é diferente da quantidade de agulhas. Então, cuidado você que está assistindo esse podcast, está escutando esse podcast e já realiza toxina botulínica tradicional com agulhas. Talvez você vá pegar a mesma toxina, com o mesmo cálculo, a mesma diluição e vai querer aplicar na pressurizada e não vai funcionar, tá? Nós temos uma técnica com
uma diluição adequada e uma quantidade de aplicação diferente das agulhas quando a gente fala da pressurizada. Por quê? Porque a forma, o mecanismo de entrega dela é totalmente diferente da agulha. A agulha a gente faz a introdução lá dentro do músculo e a gente faz uma entrega concentrada e pontual. Quando a gente fala de pressurizada, nós vamos fazer uma entrega também muscular, porém uma entrega de forma pulverizada. Ela vai atingir uma extensão maior. Posso te adiantar com certeza que o efeito é o mesmo e a durabilidade é exatamente a mesma. Mas uma boa notícia aí, tá? Ela é muito mais econômica quando aplicada com a pressurizada do que com as agulhas. Quer dizer que a gente gasta menos produto quando a gente faz a aplicação com a pressurizada. Então, olha que maravilha. Além de você estar entregando uma experiência completamente inovadora para sua paciente, em termos, né, de tecnologia, mais conforto para sua paciente, você tem o mesmo efeito com uma entrega super eficiente e gastando menos produto. Ou seja, tudo muito, muito bom, ok? Bom, agora eu quero falar um pouquinho, né, em relação, quando a gente fala, né, do oceano azul que é esse mercado. Então, primeiro ponto aí, já puxando, né, já linkando isso daí que eu falei em relação a menos produto, a gastar menos produto. Então, aqui eu já queria já de cara falar com você o seguinte: primeira coisa, se você gasta menos produto, você tem mais rentabilidade, certo? Claro, porque você está entregando o mesmo efeito e você vai cobrar o valor do seu procedimento de toxina botulínica, mas você entrega o mesmo efeito usando menos produto. E se você deve estar pensando assim, ok, doutora, mas se eu coloco menos produto, não vai ter uma durabilidade menor? Não, não vai. Por quê? Porque se você conhece o mecanismo de ação de uma neurotoxina, você vai entender que quando ela realiza a clivagem da SNAP25, que é a proteína, uma das proteínas, né, do complexo SNARE, e é justamente essa proteína que é responsável por inibir a liberação dos neurotransmissores de acetilcolina que estão presos em uma vesícula. Uma vez que ela inibiu, esse processo é irreversível. Uma vez que a clivagem é feita, essa clivagem é imediata e irreversível. É mais ou menos assim, olha só. Imagine que você tem um jardinzinho, ok? Um jardinzinho ali. E aí você tem alguns matinhos que estão nascendo. E você vai lá, você pega com a sua mão de adulta, você vai lá e pega o matinho e tira o matinho todo de lá com a raiz, ok? Perfeito. Você utilizou a sua destreza, o peso da sua mão de adulto foi lá e retirou. Agora imagina que aí o seu filhinho, a sua filhinha, a sua netinha de 4 aninhos, 5 aninhos, 4 aninhos, foi lá com uma mãozinha desse tamanhozinho e colocou a mão nesse jardim lá, pegou com essa mãozinha, que tem menos força que você, né? E tem menos tamanho de mão do que você, ela colocou os dedinhos lá e tirou a mesma mudinha de mato com as suas raízes. Aí eu te pergunto, as duas tiraram as raízes de lá? Tiraram. Vai nascer matinho ali daquela raiz que foi retirada? Não. Precisa de você ir lá com a sua mão grande e mexer lá para poder melhorar alguma coisa? Não, já foi desenterrado, já foi tirado. Então entenda, muitas vezes nós gastamos toxina à toa. Por quê? Muitas vezes um determinado músculo que com 2 unidades a gente já consegue clivar a SNAP25, o profissional, num retoque, e o paciente é leigo, o paciente não sabe. O paciente vai falar assim, eu tenho direito a retoque? Ok, não tá movimentando, já tá ok, já tá tudo bem. Mas coloca mais um pouquinho para durar mais. Não existe, não é assim que funciona. Por quê?
Não é esse mais um pouquinho que vai fazer durar mais, porque uma vez que já foi retirado, imagine, uma vez que eu já retirei a raiz daquela planta, daquele matinho, ele não vai nascer mais, eu não tenho mais o que tirar novamente. E é exatamente isso que acontece com a Snap 25. Uma vez que foi clivada, acabou. Gente, é um copo quebrado. Eu vou pegar um copo e vou quebrar. Eu não preciso quebrar ele mais, ele já está quebrado. Aí eu vou quebrar ele mais um pouquinho para ele durar mais tempo quebrado. Não existe isso. Quebrou, quebrou, né? Pode ter sido você pode ter jogado a não sei quantos quilômetros por hora de velocidade, aquele copo ter espatifado, ou simplesmente você pode ter encostado sem querer e o copo quebrou. Os dois movimentos quebraram o copo e o copo está quebrado. É exatamente isso que acontece com a toxina. Agora, se é assim, doutora Adriana, então por que a toxina, por que a gente volta a movimentar? Né? Porque se está quebrado e se é irreversível, nunca mais vai voltar, por que a gente volta a movimentar? Agora vem a lindeza da fisionomia, da fisiologia do nosso corpo humano. Acontece o seguinte, que o nosso corpo humano, sempre que ele detecta que nós temos a paralisação, sempre que ele detecta que nós temos, né, a imobilização ou qualquer órgão ou qualquer parte, membro do nosso corpo não está funcionando, ele começa um processo de compensação. Então, quando eu paro de fazer movimento, por exemplo, aqui, olha, no meu frontal, e naturalmente a gente, quando está com o efeito da toxina botulínica, a gente começa a tentar a se movimentar, isso é involuntário. A gente fica brigando ali, ó, principalmente paciente hipercinético, aquele paciente que movimenta muito, que fala com os olhos, que fala com a face, né? É um paciente que ele fica brigando o tempo todo com o músculo. Essa briga começa a passar informação para o cérebro que, opa, precisamos criar novos brotamentos neurocelulares, neuromusculares. E aí começa o quê? Toda uma força-tarefa para que novos brotamentos neuromusculares sejam produzidos dentro daquele corpo. E esse processo, gente, ele demora em torno de 90 dias. E por isso que quando a gente fala que o efeito da toxina botulínica, ele vai mais ou menos de 3 meses a 6 meses num paciente e vai variar muito de paciente para paciente, porque se o organismo for um metabolismo mais acelerado, onde esse paciente tem um músculo mais forte, tem uma classificação e uma movimentação hipercinética muito forte, ele vai estar o tempo todo mandando o quê? Informação para o cérebro. Preciso movimentar, estou tentando movimentar, não estou conseguindo movimentar. Acionar novos brotamentos neuromusculares. E aí eu começo a ter novos brotamentos neuromusculares. E aí vai passar 90 dias, eu já estou movimentando novamente. Lindo demais a nossa fisiologia, não é? Então é exatamente isso que acontece. Agora, voltando aqui à toxina na pressurizada. Então, como nós fazemos uma entrega diferente da agulha, onde eu tenho ali, né, uma pulverização e eu acesso maior quantidade de território, digamos assim, uma extensão maior do músculo, eu utilizo menos produto. Isso mesmo, menos produto. Então, é dizer, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É dizer que com um frasco de toxina botulínica com 100 unidades, normalmente nós fazemos no método tradicional 2 pacientes terço superior com retoque, com a revisão, ok? Quando a gente faz com a pressurizada, a gente faz 3 pacientes com as mesmas 100 unidades e com retoque também. Então, você já aumentou ainda mais a sua rentabilidade, entregando o mesmo efeito para o seu paciente, ok? Outro ponto muito interessante, né? Que é justamente aquelas pessoas que sofrem de aicmofobia que eu já comentei. Então, pacientes que sofrem de aicmofobia são pacientes que verdadeiramente não têm opção para fazer um tratamento de estética injetável. E aí você tem essa solução.
você pode entregar essa solução para sua paciente. Aqui hoje a gente está falando de toxina botulínica, mas imagine, você pode entregar intradermoterapia, né? Lipoenzimática, celulite, flacidez, bioestimulador de colágeno. Você pode fazer preenchimento de lábios, gente, sem precisar fazer um bloqueio anestésico, sem precisar de anestesia infiltrativa. Você vai fazer simplesmente com anestésico tópico. Imagina você conseguir preencher um lábios com ácido hialurônico reticulado simplesmente com uma pomada anestésica, sem causar dor no seu paciente, sem causar, né, nenhum perigo aí de você ter uma embolia arterial por uso de agulhas, porque a pressurizada te dá essa vantagem, esse benefício. Você que talvez seja uma profissional iniciante e não tem uma mão muito calibrada ainda, para você saber fazer uma retroinjeção, para você colocar minimamente igualzinho dos dois lados, com a pressurizada você não tem esse problema, porque aqui você vai calcular, eu vou colocar 0,05 ml de um lado de ácido hialurônico e do outro a mesma coisa. Ah, esse lado aqui eu vou colocar 0,2 de ácido hialurônico. Esse também. Então você não erra porque você tem precisão de entrega. Então, esse dispositivo é um dispositivo que abre para você todas as possibilidades. E aí também quero falar sobre pacientes masculinos. Gente, se você não sabe, né? Nós temos já uma demanda muito grande, mas muito grande mesmo, de paciente masculino na área da estética. E nós estamos falando de pacientes que são excelentes clientes. Por quê? Porque muito mais fácil do que mulheres, homens normalmente eles são mais decididos, né? Normalmente o que eles querem tratar, se eles chegam no local, se eles são bem atendidos, se eles sentem segurança e se eles podem pagar aquele valor, eles fecham na hora e eles também são pacientes fiéis. São pacientes que nós conseguimos fidelizar muito facilmente desde que nós trabalhemos aí, né, com uma técnica adequada, promovendo resultados, promovendo transformação neste paciente. E aí não tem para ninguém. Eu para vocês terem uma ideia, eu tenho pacientes, homens, né, que inclusive são maridos de pacientes minhas e muitas vezes, às vezes a mulher já tem um tempo que não vem ou de repente tá experimentando um outro lugar, né? Que a gente sabe, né? Que a mulherada vai aqui, vai ali, tal lugar teve uma promoção, ela vai só para conhecer. As minhas sempre acabam voltando e dizem, eu acabei fazendo em tal lugar, mas peguei uma promoção, mas uma amiga me levou, mas eu não gostei muito e acabam sempre voltando. Mas, diferentemente das mulheres, os maridos continuam vindo. Então, se fazem a toxina, gente, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, eles estão lá. Se fazem bioestimulador de colágeno, toxina botulínica, eles estão lá, eles são muito, muito fiéis. E agora, em especial, não só para mulheres, mas não só para homens, mas também para mulheres, eu quero te chamar a atenção para um outro procedimento, além da toxina botulínica, que vai te ajudar muito a você entrar nesse oceano azul, que é o nicho do capilar. Para quem já recebeu a terapia capilar injetável, sabe do que eu estou falando. É uma dor insuportável, né? Alguns anos atrás, quando ainda não existia a técnica de pressurizada, eu me lembro que eu tive pacientes que pagaram o tratamento inteiro e que não conseguiram fazer 2 aplicações. E falaram, não, eu pode ficar com dinheiro, não precisa me devolver, mas eu não venho mais porque eu não aguento a dor das agulhas. E hoje em dia você tem a possibilidade de fazer todo este tratamento através da pressurizada sem agulhas. Então, nós estamos tendo resultados incríveis, incríveis. As minhas alunas da plataforma Pressurizadas, doutoras da beleza, olha, é todo dia assim um resultado melhor do que o outro. E aí você entra num nicho muito interessante
não só para atender homens, mas também mulheres. A gente sabe que principalmente depois aí, né, da era da pandemia, nós tivemos muito problemas de queda capilar por conta da Covid, por conta das vacinas, né? Então, muita gente passou por isso e atualmente nós temos uma demanda reprimida muito grande de pessoas que ainda estão passando por isso e que estão precisando cuidar da saúde do couro cabeludo. E você, como profissional da estética, você pode trabalhar com terapia injetável para melhorar queda e crescimento de cabelo. Então, com a técnica de pressurizada, você realmente vai ampliar todas as suas possibilidades e vai nadar de braçada aí nesse oceano azul. E sem dizer, né, que você vai entregar aí para sua paciente, para o seu paciente, o Botox que ele verdadeiramente quer. Agora me diga o seguinte, se eu disser para você que eu consigo te entregar um procedimento de toxina botulínica tradicional, a mesma que você utilizava com agulhas, mas sem agulhas, com a mesma durabilidade e o mesmo efeito. E, claro, o mesmo valor, ou até mesmo menos. O que você acha? Comenta aqui para mim. Se achar interessante, você gostaria de pelo menos experimentar? Eu vou te dizer que ao longo desses anos, desde 2018, que eu já atuo com a pressurizada, dou aula com a pressurizada, tenho mais de 4.000 alunas formadas com a pressurizada. E eu também sou biomédica, além de esteticista, então trabalho com as duas técnicas. Todo paciente que realiza com a pressurizada e que tem o mesmo efeito não quer mais realizar com as agulhas. Então, você que é uma profissional que já trabalha com agulhas e que só trabalha com agulhas, eu vou te dizer, você está deixando muito, mas muito dinheiro em cima da mesa mesmo, se você não colocar, não inserir a pressurizada, essa tecnologia dentro dos seus serviços. E se você ainda não trabalha com injetáveis, se você é da estética e você quer subir de nível, a melhor forma de você entrar no mercado de injetáveis, a forma mais segura é através da técnica de pressurizada, através desta tecnologia que veio para ficar. Agora é o seguinte, eu quero que você comente aqui para mim se você já utiliza a pressurizada ou se você está conhecendo a pressurizada agora e se você já faz toxina botulínica com a pressurizada ou não, tá bom? E depois vai lá no meu Instagram, aquela partezinha que eu tenho lá em cima de resultados, lá a gente tem inúmeros antes e depois de toxina botulínica com a pressurizada para que você veja que efeito incrível e você tem também ali muitos casos para você analisar, para você mostrar para os seus pacientes, né? E já começar a fechar aí os seus primeiros protocolos de toxina botulínica com a pressurizada, tá bom? E é o seguinte, coloca aqui embaixo para mim também se tem algum tema que você gostaria que eu fizesse um podcast só para você, tá bom? Coloca aqui também que eu vou adorar ler os seus comentários. É isso aí, nosso podcast de hoje vai ficando por aqui, mas claro, eu te vejo no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá!